Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu aqui trazendo um texto, como elevar a sua própria frequência vibracional, publicado no canal, ou melhor, na página Galactic Consciousness 5D, que eu adoro, né? É um texto grandão, texto de Judith Cassel. É isso aí, vamos lá. Achei bacana nesse momento que todos nós estamos precisando elevar a nossa vibração. Vamos lá. A única maneira de elevar a sua própria frequência vibracional é fazer o trabalho interior. Isso significa libertar toda dor e sofrimento antigos, a velha falta de perdão, a velha vergonha, culpa, eu e os outros, e a vitimidade e toda a velha bagagem, as velhas personas e a antiga programação da Terra Velha e da densidade 3D. É um processo. Quanto mais você deixa ir, mais luz pode entrar em seus 12 corpos, menos densos os corpos se tornam. Isto é essencialmente o que significa a ascensão. Significa transfigurar de uma banda de frequência vibracional muito densa, lenta e baixa para uma muito maior. Primeiro a quarta, que é uma fase intermediária, e depois a quinta, onde você tem de 12 e 24 fios de ADN totalmente ativados e passo totalmente no seu corpo solar, light body. Assim renascem, tal como a traça se torna liquidada e se transfigura numa borboleta. Acho que teve um probleminha ali de como fala? Tradução, mas tudo bem. É um processo e não acontece de um dia para o outro. Aconteceria demasiado rápido, os vossos corpos físicos desintegrariam-se e morreriam, literalmente, se acontecesse, né? Agora, infelizmente, a maioria dos humanos quer ter tudo instantaneamente. O processo de ascensão não é instantâneo, pois seus próprios guias superiores e mestres ascendidos monitoram constantemente seu desenvolvimento e processo de ascensão, que são realmente iniciações no estado dimensional superior e na consciência de Cristo. E quando você estiver pronto para o próximo processo começar, muitas vezes os desafios virão e revelarão tudo o que existe dentro de ti que ainda precisas libertar e trabalhar. E quanto mais profundo estiverem enterrados no teu subconsciente, mais profundo vais precisar se aprofundar, seja isto de uma vida ou desta, ou de falsa programação ou mentiras que tu forçaste sobre você na escola ou na vida e curtiu como se fossem verdades e muito mais. Depois de ter trabalhado nesse processo, você irá então subir mais alto e tornar-se muito mais leve e assim por diante. Neste processo, seu terceiro olho abre-se cada vez mais e o seu coração superior, além da conexão mais profunda com o conhecimento inefável da sua própria alma, bem como do seu grupo de almas, e mais recentemente as mônadas coletivas ou grupos de almas, como eles também se fundem agora para ajudar a cocriar a nova raça humana iluminada. Mais uma vez, se isto acontecesse de repente, tu ias literalmente enlouquecer. Mais uma vez, uma sobrecarga de informações e ativações não serviria à sua própria alma. Você vai desligar-se automaticamente em algum momento porque não consegue lidar com o que lhe é dado. Você ainda não está pronto para isso. É aqui que os vossos guias superiores e mestres ascendidos entram com a orientação divina. Ser-lhe-á sempre dado o que pode lhe dar de uma vez, e estes podem
muito bem ser vislumbres, como uma janela a abrir, mas depois apenas um vislumbre do que é possível. Isto é para te preparar para o que está por vir. Eles irão monitorar cuidadosamente as suas reações, o que você faz com esta informação e o que desenvolve com esta informação. E claro que você pode pedir-lhes que esclareçam ou que ajudem, uma vez que eles não o façam sem, ou melhor, que eles não o fazem sem a sua permissão. Quando estiver pronto para prosseguir, as portas abrir-se-ão. Mas note que existem muitos níveis ou níveis da espiral de consciência, e quando você atingir um certo nível superior, você precisará ganhar um momento para romper a barreira e depois para o próximo nível. Se você não tiver o impulso, então certas lições irão repetir-se, ou aquilo que precisam se libertar ou transcender, transfigurar, até você conseguir avançar. Mais uma vez, isto é um processo. Todos os mestres ascendidos tiveram que passar pelo mesmo. E a boa notícia é que, com o processo de ascensão agora afetando todas as almas da Terra, toda a Companhia dos Céus está ajudando este processo e ajudando a despertar a humanidade. No entanto, ainda cabe a cada alma individual estar preparada para passar pelo processo de iluminação e crescimento dos níveis de consciência e nascer para um novo corpo de luz solar, a fim de poder funcionar plenamente nos estados de quinta a sétima dimensões. Direitos autorais aplicados, trecho de uma leitura de alma feita por mim, Judite Cassel. É uma tradução, e a tradução aqui pecou no português em alguns momentos. Eu fui dando uma consertadinha, mas mesmo assim acho que li alguma coisa do jeito que estava aqui. Mas ok. Gente, em terapia a gente fala o tempo todo que é um processo, né? Tudo é um processo, porque é um processo. Ninguém consegue dar um salto sem passar pelos níveis, né? Pela subida, pelos degrauzinhos que vão se apresentando para nós, até que a gente de verdade pule para a próxima fase, não é? Então, o processo de ascensão também é isso. Como é que a gente vai elevar a nossa energia para conectar com esse corpo de luz solar, né? Com a nossa estrutura cristalina? Como é que a gente vai fazer isso se a gente tem um monte de densidades nos puxando para baixo? Então não tem como. O primeiro processo nesse despertar ou nessa subida vibracional é eliminarmos todas as densidades, todos os desequilíbrios, que é o que está acontecendo de forma coletiva com a humanidade, não é? Nos libertarmos, transmutarmos todas essas energias que vêm desses desequilíbrios trazidos de vidas passadas e trazidos desta encarnação. Talvez, não sei, talvez para cada um seja de um jeito, não sei, a gente limpe uma camada da nossa vida presente e depois a gente volte para trás, entendendo os reflexos, né, daquilo que nas vidas passadas a gente viveu e que continuam, esses desequilíbrios continuam afetando, influenciando negativamente a nossa vida presente. Eu digo por mim que lá no processo de emergência espiritual, que foi algo super intenso, não é? Durante 3 anos, relembrando fatos da minha vida presente na sequência da minha vida passada ou das minhas vidas passadas, depois entrando nas vidas da minha mônada, que era o meu grande compromisso também. E mesmo assim, ok, eu
fiz a subida, abri os canais espirituais, me conectei com os mestres da grande fraternidade branca que passaram a me orientar, mas e fiz várias, né, concluí vários propósitos que eu tinha, ok. Mas nesse momento eu percebo, ou talvez nos últimos 2 ou 3 anos, né, após a partida do meu marido, me percebo limpando, transmutando coisas que estavam escondidas lá no fundo do baú, não é? E que eu achava que já estavam trabalhadas e transformadas, transmutadas, que aquilo já não estava mais me afetando, o que foi uma grande ilusão da minha parte, não é? E acredito que todos nós estamos passando por situações ou correspondentes ao que eu falo do meu processo de emergência espiritual lá atrás, há 26 anos atrás. E quem já passou pela limpeza de uma certa camada, talvez nesse momento esteja acessando camadas mais profundas, para que essa limpeza possa ser efetivada de uma maneira a poder receber esses índices de quociente de luz superiores, não é? Porque senão não dá, a gente acaba desperdiçando a oportunidade, porque a própria energia densa não vai permitir que a gente acumule esse quociente de luz superior. Então, entrar para dentro de nós mesmos e entender que é um passinho por vez, porque tudo nessa vida é um processo, até mesmo nosso despertar. Porque, como ela disse no texto, se nós pulássemos, vamos supor, da terceira dimensão para a quinta sem nenhum tipo de preparação, nós fritaríamos, porque a frequência da quinta dimensão é muito mais acelerada. Eu posso dar um exemplo e posso dizer de mim também. Eu, pelo meu problema de não ter a minha tireoide, eu tenho uma situação de bastante dificuldade de regulação da temperatura corporal. Então, no frio eu não me esquento e no calor eu não me resfrio de forma adequada. Então, por exemplo, quando está muito calor, como vem acontecendo nos últimos anos, elevando a temperatura, em outros tempos eu nem sei o que teria acontecido comigo, porque de verdade eu não suporto o calor excessivo, a menos que eu esteja na praia, no Nordeste, com aquele vento, né? Aí tudo bem, aí o meu corpo se regula. Do contrário, aqui, né, no dia a dia, é praticamente insuportável, porque o meu corpo não regula, não tem ventilador, não tem nada que faça a coisa melhorar, né? Você pode ficar sem roupa, mas o teu corpo você não tira. Então, existe essa grande dificuldade. Mas nos últimos anos eu percebo que o meu corpo se adaptou um pouco mais a essa condição de subida. Acho que nos últimos 3 anos, por falar, né? Por sinal, assim. De verdade, eu percebo que houve uma adaptação. Ainda sinto muito, mas não perto do que era, que eu acho que eu desintegraria de verdade de tanto calor. O calor é pior para mim. O frio a gente ainda se aquece, bota roupa, bota luva, se for o caso, mas o calor não tem para onde você correr. Então é mais ou menos a mesma coisa. O nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, a nossa alma precisa precisam se adaptar a essas novas frequências, e para isso é necessário um tempo. À medida que vem uma nova frequência, a gente vai incorporar, assim como no processo de aprendizagem comum, não é? Como diz Piaget, a gente assimila uma nova informação, por um período aquilo fica sendo transformado, e quando é incorporado a gente sobe um degrauzinho. É isso, na frequência vibracional também é assim que acontece.
e a gente entender que estarmos com os olhos abertos para reconhecer aquilo que nós estamos precisando trabalhar internamente é o caminho para que a nossa frequência suba e para que a gente possa estar nesse caminho de ascensão. No caminho de verdade, todos estamos sendo chamados. Se nós vamos aderir a esse caminho, a esse processo, talvez tenha a ver com o nosso livre-arbítrio. Algumas pessoas a gente percebe que estão muito na primitividade desse processo, desse caminho. Não tem ainda a capacidade de se olhar internamente, não é? Eu posso dizer, pelo meu próprio trabalho, algumas pessoas às vezes chegam até mim nesse nível ainda primitivo, e eu sempre entendo que chegar até mim, que trabalho nesse nível muito mais profundo, significa que a alma está pedindo esse aprofundamento, mas nem sempre o ego acompanha, nem sempre ai, desculpa, nem sempre o ego dá o sim para o processo, e isso depende do livre-arbítrio. E, consequentemente, são pessoas que não permanecem na terapia. Mas as pessoas que estão nesse movimento de aprofundamento do seu ser interior permanecem, e permanecem por muito tempo, porque o nosso processo é infinito. Então, de verdade, não sou eu que dou alta. É a própria pessoa que se dá alta ou fala, não, agora eu quero ir sozinha por um período, se eu precisar eu retorno. E isso é condição sine qua non de um bom processo de terapia. Eu mesma fiquei muito tempo sem terapia. E foi o momento em que muita coisa aconteceu de despertar e de aprofundamento do meu próprio processo, não é? Então, e conseguir chegar num outro nível, que é o que eu trabalho hoje na minha terapia, níveis de aprofundamento, mas da minha vida como Mara, nem é lá para trás, porque talvez tudo que eu precisava ter mexido ou sabido ou transmutado em termos de problemas ou desequilíbrios de outras vidas, não digo tudo, talvez ainda venham alguma coisa, né? Algumas coisas a serem trabalhadas, mas eu diria que talvez uns 90% eu já tenha trabalhado. Então, faltou coisas, ou faltaram coisas que eram pertinentes a esta vida mesmo, como Mara, a esta encarnação. E é isso que eu trabalho na minha terapia atual, não é? Até porque a minha terapeuta não trabalha com vidas passadas, então, ok, eu aceitei me trabalhar dessa maneira e também me trabalhar através dos florais de Bach, porque antes eu estava me trabalhando somente com os meus próprios florais e ela não trabalha, então ela só trabalha com os de Bach, ok? Eu falei nada melhor do que o próprio mestre para me tratar. E foi assim, e está sendo assim já há 2 anos, mais ou menos, né? De retorno a esse processo de terapia. E tem sido bastante interessante, porque coisas extremamente profundas acabam vindo. E é isso que precisava para eu estar nesse momento de plenitude agora, não é? Inclusive para fazer as escolhas que eu precisava fazer para de verdade fazer esse salto quântico, né, para essa outra frequência e ficar bem. Ficar bem, como ontem a gente estava falando sobre as dimensões paralelas, né, realidades paralelas, é isso, essa outra dimensão que o meu eu estava seguindo. E se eu não pulasse para essa dimensão, talvez eu comprometesse o meu processo de ascensão. Talvez, não é? Então, ao fazer isso, ao escolher conscientemente não permanecer naquele estado de desequilíbrio, de vitimismo e etc., eu tenha acessado sim esse meu eu
que está numa frequência superior nessa realidade paralela e feito esse salto. E é isso que todos nós temos que fazer nesse momento, para que estejamos totalmente equilibrados ou muito mais equilibrados do que na fase anterior e aguardando a próxima fase, porque ainda muitas virão, com certeza absoluta. Estarmos conscientes desse processo é o que precisa para que a nossa energia, a nossa vibração se eleve e estarmos comprometidos com esse processo de despertar cada vez mais para as frequências superiores. Pensem nisso. Esse é o momento de refletir e tomar as decisões que são as mais acertadas no nosso processo. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.